sobre vasos comunicantes, onde agora eu tenho uma situação que envolva um líquido e um gás, onde já sabemos que a pressão em pontos na mesma altura precisam ser exatamente iguais. Então a pressão exercida nesse ponto, gerado pela coluna de líquido acima, mais a pressão atmosférica, precisa ser exatamente igual à pressão acima, ou seja, a pressão contida aqui por um gás. Veja, não temos a pressão atmosférica, eu tenho um sistema fechado, no qual eu contenho aprisionado aqui um gás. Então a pressão exercida por esse gás nesse ponto é exatamente igual à pressão exercida por essa coluna de líquido mais a pressão atmosférica. É o que está escrito aqui. Equilíbrio de líquido e gás. A pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão exercida por um líquido. Lembrando sempre, precisam estar na mesma altura em relação à nossa base. Vamos resolver um exercício. Vejamos um exercício de fixação, onde podemos aplicar os conceitos vistos sobre vasos comunicantes, onde lá dentro temos um líquido e um gás. O enunciado do exercício diz o seguinte: em postos de combustíveis, é comum a utilização de máquina que permite calibrar a pressão dos pneus dos automóveis. A unidade de pressão utilizada é o PSI. Após uma aula de física, um estudante resolve construir, por meio de sistemas de vasos comunicantes, uma máquina, um calibrador, para medir a pressão nos pneus de um automóvel, pois acabou de aprender que esse sistema pode ser utilizado para medir a pressão de um gás confinado. Na figura, é indicado uma câmara em que uma pequena quantidade de ar contida no pneu deve entrar, provocando um desnível de 100 centímetros entre as superfícies livre do líquido de densidade 10,7 gramas por centímetro cúbico inserido no tubo. Por meio dessas medidas, a pressão no ar no interior do pneu, em PSI, obtida pelo estudante, supondo que seus cálculos tenham sido realizados com sucesso, é de... Pede para adotarmos que 1 PSI é igual a 6.900 Pascal e a pressão atmosférica no local 1 vezes 10 a quinta Pascal. Agora vou resolver esse exercício com vocês. Então vamos à resolução desse exercício, utilizando os conceitos que nós já vimos sobre vasos comunicantes contendo um líquido e um gás. Eu tenho um gás aprisionado, no qual eu quero determinar a pressão desse gás em PSI, Pound Force, ou libra por polegada quadrado, onde a altura do líquido aprisionado lá dentro é de 100 centímetros ou 1 metro. A massa específica de um líquido confinado lá dentro é de 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico. Vamos utilizar a equação que nós já conhecemos. Escreva a equação. Antes de resolvermos, devemos nos atentar às unidades. Sabemos que pressão, no termo internacional, pressão é Newton por metro quadrado, ou Pascal, Newton por metro quadrado é Pascal. Então nós vamos ter problema com a unidade. Aqui eu tenho grama, não tenho quilograma, e aqui eu tenho centímetro cúbico, não tenho metro cúbico. Então vamos, antes de resolver, vamos fazer a conversão de unidade. 1 grama por centímetro cúbico é igual
grama é 10 a menos 3 quilos. Então, eu substituo grama por 10 a menos 3 quilos. Centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Como está o cubo? 10 a menos 2 ao cubo dá 10 a menos 6 metro cúbico. Então, fica 10 a menos 3 quilogramas sobre 10 a menos 6 metros cúbicos. Divisão de potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. Menos 3 com menos 6 dá 3. Então, fica 10 a terceira quilograma metro cúbico. Ok? Então, eu sei que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, eu tenho 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico. Então, fica 10 a menos 7, no lugar do grama por centímetro cúbico, eu substituo por 10 a terceira quilograma metro cúbico. Ok? Que é o que eu escrevi aqui, ó. 10 a menos 7 vezes 10 a terceira. Agora, em quilograma metro cúbico, todas as unidades no sistema internacional. A pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta pascal. A gravidade, eu estou adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, 100 centímetros, equivale a 1 metro. Fazemos esse produto. Eu obtenho um valor de 1,07 vezes 10 a quinta. Somando as pressões, eu fico com que a pressão do gás é igual a 2,07 vezes 10 a quinta pascal. Mas não é essa a pergunta. Eu quero saber quanto PSI, Pound Force, isso aqui equivale. Então, 1 PSI é igual a 6.900 pascal. Quantos PSI eu tenho em 2,07 vezes 10 a quinta pascal? Ótimo. Regrinha de 3 simples. Determina que X é igual a 30 PSI. Ótimo. Espero tê-los ajudado. Até a próxima.